Olá, eu sou o Vishen Lakhiani. Bem-vindo a mais uma Masterclass da Mind Valley. Hoje, você vai aprender uma nova perspectiva a respeito de como você evolui, atua e se desenvolve no mundo, utilizando modelos avançados de crescimento pessoal que vão acelerar a transformação de sua vida em todos os aspectos. Ao longo dos últimos 15 anos, construindo a maior empresa de crescimento pessoal do mundo, eu encontrei muitas mentes extraordinárias. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é uma das maiores experiências místicas que eu já tive. Existe um conjunto de laboratórios em Seattle e Vancouver, onde neurocientistas estudam o cérebro e a consciência de pessoas que fazem coisas aparentemente impossíveis. De mestres zen, capazes de alcançar aqueles estados elevados de felicidade, até os maiores bilionários, que criam e administram empresas e projetos complexos. E eles descobriram que o cérebro dessas pessoas funciona de maneira diferente. Em resumo, é possível mapear a consciência a partir do cérebro e ver como diferentes ondas e pulsos irradiais irradiam consciência. Portanto, esses cientistas estavam tentando descobrir se era possível mapear a consciência de um cérebro para outro. Em outras palavras, eles queriam saber se era possível utilizar engenharia reversa para induzir os mesmos níveis de felicidade de monges experientes em uma pessoa comum em até uma semana. Eu fui uma das primeiras cobaias desse laboratório, e eu me lembro de algo que aconteceu em 2017. Eu estava em uma sala escura de um dos laboratórios, enquanto 2 neurocientistas monitoravam minhas ondas cerebrais do lado de fora. Eu estava sentado, meditando profundamente, acessando os chamados níveis alfa e teta da mente. Estava interessante a experiência. Eu estava bem relaxado, quando de repente eu comecei a sentir como se alguém estivesse sacudindo a minha cadeira. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se alguém estivesse sacudindo a minha cadeira violentamente, como se eu estivesse num ônibus numa estrada esburacada. Então, eu percebi que não havia mais ninguém comigo na sala. Eu estava só tendo o que chamam de experiência Kriya. Kriya é uma experiência mística descrita em textos espirituais, na qual você sente uma energia passando pelo seu corpo. Ninguém entende de fato o que a causa ou como ela surge. Filósofos como Paramahansa Yogananda escreveram sobre isso durante quase 80 anos, em livros como A Autobiografia de um Yogi. O que eu tive foi uma experiência Kriya. E não parou por aí. De repente, eu senti como se eu estivesse falando com uma entidade. Eu não consigo descrever, e eu prefiro não tentar defini-la, mas eu senti como se um poder supremo estivesse falando comigo. Era muito nítido para mim. Ele falava gentilmente, não com palavras, mas com pensamentos. Então eu tive uma visão de qual deveria ser a minha missão. Essa visão começou a ser rapidamente descarregada na minha mente. As informações não paravam de vir. Para mim era tudo bem claro, sem palavras, mas com impulsos, ideias, pensamentos. O que seria dito em 10 minutos foi baixado em 10 segundos. E, enquanto isso acontecia, eu entendi que esse ser superior havia um propósito maior que eu precisava cumprir. Mas eu me senti confuso. As visões eram muito grandiosas. Como eu as realizaria? Minha reação no momento foi me perguntar como eu realizaria tudo aquilo. E foi quando outro pensamento surgiu na minha mente. Era uma técnica, uma ferramenta chamada fusão. O mais inusitado foi que essa técnica de transformação da realidade era completamente diferente de tudo o que eu já havia ensinado no passado. Eu realmente não tinha familiaridade com aquilo novo que chegava, porque eu cresci aprendendo sobre visualização criativa, afirmações, lei da atração. Essa técnica que foi implantada em mim sugeria que todas as outras técnicas, elas eram relativamente básicas e também muito pouco sofisticadas, e que, sem dúvida, havia ferramentas mais avançadas que eu poderia estar usando. Eu chamei essa técnica de fusão, porque se trata literalmente de fundir-se com a consciência daquilo que você deseja criar. E desde 2017, eu comecei a usar essa técnica na minha vida. Uma das nuances dela é que, quando você começa a aplicá-la, quando você começa a deixá-la como um hábito, quando você começa a fazer sempre, não é necessário saber conscientemente tudo o que você quer da vida. Ter clareza, ideais, morais, metas, tudo isso é importante. Mas, muitas vezes, nós sentimos um impulso da alma que nos indica quem devemos ser e o que precisamos fazer. Essa técnica chamada fusão acelera a sua alma
e guia você, fazendo com que as coisas aconteçam no piloto automático. Eu tive a primeira grande amostra disso 3 semanas e meia depois de sair do laboratório. Eu continuei vivendo normalmente. Tudo estava indo bem, normal, sem problema. Eu comecei a aplicar essa técnica e a ver resultados. Mas havia algo especial. Eu não sabia que as coisas aconteceriam no piloto automático até o dia 17 de setembro de 2017. O treinamento já havia acabado há cerca de 3 semanas e meia. Eu estava na frente do computador e, de repente, eu senti um ímpeto de conferir o desempenho do meu livro na Amazon. Como escritor, eu posso dizer que conferir o status do seu livro na Amazon, ler as avaliações e críticas, é uma das experiências mais horríveis para um escritor. Nós normalmente lançamos nossos livros e nos esquecemos deles, porque algumas das avaliações serão ruins. A maioria delas é boa, mas tentamos evitar nos preocupar com o desempenho do nosso livro. Porém, esse ímpeto intuitivo foi tão forte que eu decidi verificar e ver como o livro estava se saindo. Quando eu abri a página, eu vi 2º lugar na lista dos mais vendidos na Amazon. O quê? Pensei. 2º lugar na categoria meditação, certo? Não, era 2º lugar em toda a Amazon. Eu conferi o dia anterior e vi que no dia 16 de setembro, ele estava na 1ª posição. Isso era inacreditável. O meu livro havia se tornado o mais vendido em toda a Amazon. E brevemente, eu havia me tornado o 2º escritor mais popular do mundo. Eu havia ultrapassado a Hillary Clinton, Tolkien, todos os livros da J.K. Rowling, tinha ultrapassado muita gente famosa, muito best-seller, e alcançado o 2º lugar. E O Código da Mente Extraordinária havia se tornado o livro mais vendido, e continuou a oscilar, e no mesmo ano, alcançou o 1º lugar na Amazon 5 vezes, e sem nenhuma divulgação. Eu não havia recebido nenhuma carta do meu editor. Algo havia acontecido no universo, fazendo com que meu livro crescesse. Eu não conseguia entender o que teria sido isso, mas isso me deu a confiança e a crença de que eu poderia estar fazendo muito mais e de que precisava disseminar essas ideias. Era quase como se o universo estivesse me dizendo: Vishen, divulgue essas ideias, dedique sua vida a ensiná-las. E é esse o objetivo desta Masterclass. Eu vou ensinar como colocar seu crescimento pessoal no piloto automático, mostrando que existem 4 níveis diferentes de crescimento e que as técnicas que você pode usar em cada nível são diferentes, dependendo do seu progresso, e só depende realmente de você. Eu vou mostrar como chegar ao estágio mais alto, o nível 4, onde sentimos como se houvesse um universo benevolente nos apoiando e onde tudo acontece no modo automático. E o que acontece no piloto automático são coisas que você nunca imaginaria que fossem capazes de acontecer. Eu nunca imaginei que meu livro pudesse ser o mais vendido na Amazon entre mais de 20 milhões de títulos. Isso aconteceu no modo automático. Prontos para começar? Primeiro, pegue papel e caneta. Um caderno seria perfeito. Com papel e caneta em mãos, é hora agora de você se concentrar e deixar acontecer. Se você sente que está destinado a algo maior, está no lugar certo. De 2017 para cá, eu comecei a viajar ao redor do mundo para conhecer alguns dos maiores líderes espirituais. Homens e mulheres conhecidos por seu poder de cura, cuja clientela incluía bilionários, candidatos à presidência e escritores famosos. Personalidades que se destacavam nas suas áreas. Pessoas que pareciam poder alterar a própria realidade para fazer com que as coisas acontecessem. E eu perguntei a elas: o que acontece quando você alcança esses estados mais elevados da consciência humana? Eu estudei tudo o que me disseram e descobri 7 qualidades que elas me descreveram. Então, agora, eu quero que você anote essas 7 qualidades e, ao mesmo tempo, pergunte a si mesmo: se você tivesse uma varinha mágica e pudesse incorporar uma delas à sua vida, qual seria? Prontos? A primeira qualidade é felicidade. Você encontra alegria em tudo o que faz. Trabalho e diversão tornam-se uma coisa só. Sua vida pessoal e profissional, cada aspecto da sua vida, se integram num estado de contentamento todos os dias. A segunda qualidade é imunidade ao estresse. Você desenvolve a habilidade de gerenciar vários projetos e várias empresas. O estresse e a ansiedade não o afetam mais. Você se torna imune ao estresse e pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muitas pessoas dizem que precisamos ter foco. Isso é verdade só nos 2 primeiros níveis. No nível 3, o foco já se torna menos importante. No nível 4, a situação é diferente. Você fica imune ao estresse e consegue administrar vários projetos ao mesmo tempo. A terceira qualidade é relacionamentos.
Todo relacionamento na sua vida se torna vantajoso para ambas as partes, mesmo após uma separação ou um divórcio terríveis, ou o término de um contrato com um mau cliente. É sempre um ganha-ganha. Você não nutre mágoa nem raiva da outra pessoa. E, quando elas desaparecem da sua vida, você continua a se sentir feliz e inabalável. A quarta é inspiração sob demanda. Você pode acessar ideias, informações, canalizar sua energia para escrever livros, criar arte e compor música. É como se sua mente estivesse sempre conectada a uma superinteligência. A quinta habilidade é a abundância em todos os aspectos da sua vida. Não apenas dinheiro, mas abundância de amor, abundância de saúde, amizade e também viagens. Tudo o que você procura recebe em abundância. Você acorda se sentindo abençoado todos os dias. A sexta qualidade é fluidez e naturalidade. Você já percebeu que existem momentos em que estamos concentrados em algo e que tudo dá certo? Você ama o que está fazendo, as ideias fluem, você produz o seu melhor trabalho. Nesse estado, você faz tudo sempre com fluidez e naturalidade. E a sétima qualidade é uma das minhas favoritas. É a habilidade de dobrar a realidade. Isso significa que seus objetivos, suas visões, suas ideias também, tudo o que você tem de melhor, todas elas acontecem rapidamente. É quase como se o tempo entre pensamento e realização se encurtasse. Essas 7 qualidades, todas essas qualidades expostas aqui, começam a aparecer quando você progredir do nível 1 ao nível 4. Você passará por um momento de escuridão e de dor. Pode não ser tão fácil e fluido em algumas horas, mas haverá uma luz no fim do túnel e um grande despertar que virá muito em breve. Agora, eu quero que você examine essas 7 qualidades e se pergunte, se você pudesse escolher uma dessas 7 qualidades, qual seria a mais importante? Se sua vida for muito estressante, talvez você possa escolher ser imune ao estresse. Se estiver tentando superar uma separação, pode escolher curar todos os seus relacionamentos, incluindo os amorosos. Se você for artista ou escritor e quiser expandir seu potencial, você pode escolher ter inspiração ou até mesmo criatividade sob demanda. Seja como for, circule a sua escolha. Agora, atenção, lembre-se do que eu disse. Quando você passa por esse processo e avança do primeiro nível para o segundo, o terceiro e o quarto, onde a diversão e o caos começam, saiba que haverá uma ruptura na sua vida. Haverá uma mudança, sem dúvida. É bom que você saiba disso. Lembre-se do que eu falei no início desta Masterclass. Este não é apenas um programa de desenvolvimento pessoal. É um programa de desenvolvimento pessoal, claro, mas também de ruptura pessoal. 1 ano depois da minha experiência no laboratório, eu comecei a explorar técnicas do nível 4, como a fusão. Precisamente 2 anos e 2 meses depois, minha vida passou por uma turbulência. E, se eu não estivesse preparado, teria pensado que estava sendo punido pelo universo. Num espaço de 6 semanas, várias coisas aconteceram. Primeiro, eu machuquei meu joelho gravemente enquanto eu treinava para uma prova. Eu tive que passar por uma cirurgia delicada e eles me disseram que eu nunca mais poderia correr ou poderia pular de novo sem causar uma lesão grave. Eu tinha só 43 anos. Pensar que eu nunca mais poderia competir numa prova foi devastador. Eu jamais imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer comigo. Eu sempre adorei praticar esportes. Porém, pouquíssimas semanas depois, aconteceu outra tragédia na minha vida. A casa onde eu cresci pegou fogo. Meus pais estavam lá e quase perderam a vida. Eles fugiram para o telhado e foram resgatados pelos bombeiros. 1 ano e meio depois, a casa ainda está sendo reconstruída. É claro que a gente nunca também esperava passar por isso. A devastação foi terrível. Mas o pior ainda estava por vir. Meu casamento de 19 anos acabou de repente. Foi outro momento horrível na minha vida. Minha esposa e eu nos divorciamos. Quando eu paro para pensar na minha lesão e em todos os transtornos que me causou, na minha casa lá pegando fogo, meus pais quase morrendo naquela hora, meu relacionamento de 19 anos terminando em divórcio, aconteceu tudo de ruim em apenas 6 semanas. O mais importante é que, quando você começa a atuar nesse nível, tudo o que não serve mais, o universo, com sua mão gentil, simplesmente limpa da sua vida. Ao sair da academia, depois de ter feito musculação, sabia que seu corpo fica destruído? Suas fibras musculares, elas sofrem pequenas lesões. Por isso, você se sente cansado e esgotado. Mas, com o passar dos dias, seu corpo se recupera e fica melhor do que era antes. É a chamada regeneração muscular. É assim que funciona.
E assim é a vida quando você está no nível 4. Eu passei por algo que hoje eu chamo de destruição maravilhosa, que é quando o universo reorganiza sua vida para que você possa evoluir. E isso faz toda a diferença. São destruições que trazem mudanças de verdade. Na época, eu não sabia que essas 3 coisas mudariam o curso da minha vida. A minha lesão me fez explorar curas energéticas. E, 14 meses depois, eu recuperei minha capacidade de correr e de pular. E ainda aprendi uma nova habilidade. O incêndio na casa dos meus pais fez com que eles se mudassem para mais perto de mim. Hoje, meus filhos estão mais perto dos avós. Somos praticamente vizinhos, o que é maravilhoso. Tudo bem melhor do que eu pudesse imaginar. Meu divórcio foi uma separação consciente. Minha ex e eu ainda somos bem amigos próximos, pais ativos e parceiros de negócios. Estamos descobrindo o mundo e crescendo de formas incríveis. É por isso que a chamo de destruição maravilhosa, e ela vai acontecer com você, caso se aprofunde em meus ensinamentos. É preciso estar pronto para isso. Você vai se tornar alguém muito melhor do que era antes. Como efeito colateral, você vai se tornar imune ao sofrimento e ao fracasso. Quando você fracassar ou estiver sofrendo, em vez de se sentir destruído, você simplesmente vai pensar: uau, que legal! O que será que vai acontecer depois? Saiba que muitas pessoas podem estar assistindo a esta Masterclass porque estão passando por um momento doloroso. O que você vai aprender aqui vai ajudá-lo a superar essa situação. Eu já passei por isso. Posso dizer com propriedade que tenho bastante experiência nessas coisas. Quase fui à falência 3 vezes. Abri uma empresa com meu melhor amigo e quase fui expulso por ele 9 anos depois. Eu simplesmente não tinha mais o que fazer. E a história se resolveu numa disputa legal cansativa. Já passei por um divórcio, vi minha casa de infância pegar fogo. Passei por dificuldades como empresário por 5 anos, queimando dinheiro, trabalhando duro, sem saber quando eu sairia do caos e da penúria em que vivia. Eu já passei por isso, mas o que procuro fazer sempre é estudar, estudar e estudar. Estudar a fundo o crescimento pessoal, treinar muito e sempre aprender com muitos dos melhores mestres do mundo. E eu reuni todas essas técnicas para ensiná-las, para que você possa continuar sua grande jornada e ter a sua revelação. Sempre que passei por momentos difíceis, aprendi a me reconstruir, muitas vezes estudando com alguns dos maiores mestres do mundo, aprendendo e praticando as técnicas que eles me ensinaram. O que eu faço nos meus cursos é integrar todas essas ideias. Então, você terá um plano e uma série de técnicas, uma caixa de ferramentas para superar todas essas dificuldades e se tornar sua melhor versão, quem você realmente deseja ser. Algo muito interessante acontece quando você começa a progredir e a aplicar as ferramentas do nível 4. Todas as áreas da sua vida simplesmente decolam. Por exemplo, sua saúde pode melhorar de repente, com uma dose extra de energia tomando conta de todo o seu corpo. Esse cara, o Sim, de Singapura, me enviou essas fotos, dizendo que havia perdido 17 quilos ao fazer esse programa. 17 quilos! Essa moça, Tab, da Escócia, viu a própria empresa individual crescer e hoje ela tem 5 funcionários e todos os objetivos dela se concretizaram sem esforço. Mas veja só, esse programa não se restringe a quem está passando por dificuldades. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo também usam essas ideias, especialmente a técnica da fusão para promover grandes mudanças em suas vidas. Essa é uma carta que eu recebi hoje da Camila Hansen, modelo de capa da revista Maxim, Miss Suécia e uma empresária incrível. Ela disse que, desde que fez esse programa, se sente muito mais feliz e totalmente no controle da própria vida. Isso é algo que começa a acontecer quando você entende esses 4 níveis. Você entende onde você se encontra. Você sabe como deve crescer e adquire um maior controle de todos os aspectos da sua vida. O interessante é que, seja lá o que esteja acontecendo, você não está sozinho. Antes de gravar esta Masterclass, eu postei algumas perguntas no Instagram. Cerca de 1 milhão de pessoas seguem a mim e a Mind Valley no Instagram. Meu perfil é @Vishen. 1 milhão de pessoas. E eu perguntei qual das opções descreve melhor sua situação atual. E a resposta foi a seguinte: 79% das pessoas disseram sim à seguinte afirmação: não tenho certeza de quem realmente sou. Se você não sabe quem você é, saiba que 79% das pessoas que responderam ao meu questionamento sentem o mesmo. É um número bem alto. A segunda pergunta foi: o que melhor descreve sua situação atual?
Vejam isto, 76% das pessoas responderam sim a "eu acho difícil abrir mão de coisas que não me são úteis". Se você se sente preso num emprego ou num relacionamento e sabe que eles não são bons para você, saiba que, quando você progride para o nível 4, a destruição maravilhosa se inicia e desobstrui o seu caminho. Agora, escolha a qualidade que você gostaria de ter na sua vida se tivesse a oportunidade. Numa escala de 1 a 10, avalie sua pontuação em relação a essa qualidade. Por exemplo, imunidade ao estresse. Se você se sente constantemente estressado ou ansioso, odeia o seu emprego e sente que não tem nenhum controle sobre sua vida, você deve se dar 1 ou 2 pontos. Se você se sente completamente imune ao estresse, se você for como Steve Jobs, um CEO de 2 empresas, deve se dar 10 pontos. Escolha uma e avalie a si mesmo, pois você pode se aprofundar nesse treinamento. Em 30 dias, eu quero que você se avalie novamente e veja o quanto progrediu. Avalie a si mesmo agora, então, com um número. A pontuação que vier primeiro à sua mente é provavelmente a correta. Então, agora, vamos começar o treinamento e eu peço o seu total comprometimento. O que eu vou ensinar agora são algumas das técnicas de crescimento pessoal mais poderosas. Em troca, eu peço que você leve isso a sério. Abra espaço na sua agenda, não se distraia, invista seu tempo e, ao final, aplique o que aprendeu. Dê o melhor de si. Não seja alguém que faz uma grande descoberta sobre si mesmo e depois esquece tudo e volta para Netflix. Ao final desta Masterclass, coloque em prática o que aprendeu e coisas incríveis começarão a acontecer. Esta Masterclass é a primeira parte do meu programa Seja Extraordinário. Confira o que aconteceu com Bianca Andreescu, uma garota de 19 anos que participou da versão ao vivo deste programa. Ela publicou esse tweet aí, sobre como sua vida mudou muito. Bianca treina tênis desde os 16 anos, e ela visualizou a si mesma vencendo o Aberto dos Estados Unidos. Isso mesmo, ganhando o US Open e derrotando essa mulher aqui, a Serena Williams. Há apenas alguns meses, a Bianca Andreescu realmente venceu a Serena Williams aos 19 anos. E foi notícia no mundo inteiro isso. Por ser canadense, depois de derrotar a Serena, Bianca a cumprimentou e pediu desculpas. E a imprensa, que passou a segui-la, a perguntou: "Uau, você é tão positiva e otimista. E o que você faz para ser assim?" Ela falou sobre sua dedicação ao crescimento pessoal. E quando perguntaram exatamente o que ela fazia, ela pegou o telefone e mostrou o meu trabalho. Você pode conferir. Saiu nos jornais no mundo inteiro. E isso mostra o quão poderosas são essas ferramentas. E agora, eu vou dar a você uma amostra. Preste atenção, leve isso a sério e se dedique de verdade, porque os resultados serão mágicos. Então, vamos começar. Consulte a lista das 7 habilidades. Lembre-se, quando você passar por esse treinamento, todas essas habilidades começarão a surgir. Mas você circulou uma, a mais importante para você. Esta é a primeira lição. Se quiser transformar uma de suas características, você precisa descobrir qual é a sua motivação. Você terá 1 minuto para descobrir por que você quer transformar esse aspecto. É um exercício muito eficaz para o seu autoconhecimento. Responda à seguinte pergunta aí em seu caderno. Por que você quer desenvolver essa habilidade e transformar essa parte da sua vida? Por que você quer desbloquear essa habilidade na sua vida? Então, vai fundo e escreva. O cronômetro vai começar agora. Se pergunte, por que isso é importante para você? Por que essa mudança é necessária? É porque você tem um potencial inexplorado? Por que você quer ser a melhor versão de você mesmo? Por que você quer desenvolver todo o potencial da sua alma e fazer uma contribuição ao mundo? Escreva agora. O tempo acabou. Parabéns, você definiu a sua motivação. Agora, vamos começar a primeira parte deste treinamento, entendendo o mapa da consciência
e os 4 níveis da consciência. Bom, quando pensamos em crescimento pessoal, nós costumamos imaginar que a abordagem deve ser a mesma para todos. Você já passou pela situação em que tentou convencer a sua esposa, seu amigo, mãe ou pai a fazer algo que funcionou para você, mas que eles se mostraram hesitantes ou não funcionou para eles? Isso acontece porque, embora o crescimento pessoal seja algo incrível, há 4 diferentes níveis em que as pessoas atuam no mundo. E as técnicas de crescimento pessoal precisam se adequar a cada nível. Então, se você não conseguir convencer a sua esposa a tentar algo que funciona para você, pode ser que ela esteja num nível diferente. Vamos falar sobre esses 4 níveis. Conforme apresento cada um deles, eu quero que você se pergunte em que nível está. E o importante é que cada um desses níveis corresponde a como você se enxerga em relação ao mundo ou à Matrix à sua volta. Qual é a visão sobre si mesmo nisso tudo? Eu vou mostrar um diagrama simples que eu desenhei que fala sobre esses 4 níveis. O nível 1 se chama Vivendo na Paisagem Cultural. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. O nível 2 é o Despertar. Esse é o primeiro passo do crescimento pessoal. É importante que você entenda que, a cada nível, você reage ao mundo e também transforma o mundo de maneira diferente. Vamos começar com o nível 1, que é onde a maior parte da humanidade se encontra agora. E a maioria não tem nem noção que está nesse nível. Eu diria que cerca de 70% das pessoas. O nível 1 é chamado Estado de Vítima, vivendo na paisagem cultural. No nível 1, você basicamente esquece todos os seus talentos e tem uma postura passiva diante da vida. A economia, os políticos, seu chefe, a empresa onde você trabalha, sua esposa, sua família, tudo determina a sua vida. A boa notícia é que poucos dos que estão me assistindo agora estão no nível 1, que é quando as pessoas não se interessam muito por crescimento pessoal. Esse é o nível 1. Você pode até ser bem-sucedido, ser um doutor, mas no nível 1 ainda vive preso a um modo de vida convencional. Ao passar por um sistema educacional da era industrial, você esquece que é mais do que um corpo e que tem habilidades espirituais dentro de você. Você pode até pertencer a uma religião, mas acaba sendo preso a uma doutrina e não percebe que você pode transformar o mundo à sua volta. Eu costumo chamar o nível 1 de Vivendo na Paisagem Cultural. A paisagem cultural é aquele conjunto de crenças, rituais e ideias de outras pessoas que na maioria das vezes já morreram há muito tempo. E quando você está no nível 1, você se sente preso a essa paisagem cultural e a esse mundo de rituais e ideais convencionais. Você vive preso tentando se ajustar aos seus pais, à sua cultura e a outras pessoas ao seu redor, sujeito a uma forma de pressão social. A pessoa acaba sendo sempre vítima do sistema. O que você não percebe é que está sucumbindo a uma forma de pressão social que tem um nome: tradição. A tradição é essencialmente pressão social de pessoas que já morreram. Mas às vezes algo muda no nível 1. E eu me lembro de quando eu passei do nível 1 para o nível 2 e tive muita sorte disso ter acontecido quando eu ainda era jovem. Meu pai nunca foi à universidade. Ele se educou através de livros de crescimento pessoal. Quando eu tinha somente 14 anos, eu li o meu primeiro livro de crescimento pessoal e isso causou um impacto enorme em mim, fazendo com que eu passasse do nível 1 para o nível 2. Foi aí que a diversão começou. O nível 2 é chamado de O Despertar. Nesse nível, você começa a perceber que as coisas não acontecem do nada. Você escolhe o mundo no qual deseja viver. Traça metas, explora o poder da intenção e estuda o crescimento pessoal. Você pode transformar o mundo. Você entende que seu corpo não precisa envelhecer normalmente. Você pode adotar práticas de biohacking para transformá-lo. Você entende a importância de mentalizar e começa a se interessar por visualização criativa. Eu acho que 90% das pessoas que estão assistindo a esta Masterclass estejam no nível 2. Se você estivesse no nível 1, nunca teria se interessado por esta Masterclass. A ideia de transformar a realidade soaria estranha para você. Para reagir a esta Masterclass, você precisa estar no nível 2, pelo menos. Eu me atrevo a dizer que 90% de vocês estão no nível 2, experimentando diversas modalidades, mas há um próximo nível. No nível 3, você começa a ir além do convencional. A visualização criativa é uma ferramenta excelente para o nível 2. As afirmações também são boas para o nível 2. Quando você chega ao nível 3, essas ferramentas não são mais tão eficazes. Há ferramentas mais poderosas que você pode usar.
Há limites ainda quando se está no nível 2. Quando você chega no nível 3, existe outro conjunto de ferramentas. O nível 3 é quando nos reprogramamos e entendemos que existe um mundo dentro de nós. Não nos limitamos a transformar o mundo exterior. Nós mudamos e reajustamos constantemente o nosso mundo interior. Quando você medita e explora estados alterados de consciência mais extensamente, você avança ao nível 3. Nesse estágio, parece que há uma mão invisível guiando você pela vida. Às vezes, ela arruína a sua vida, para que você possa avançar ao próximo nível da sua evolução. O nível 3 é o estágio da destruição maravilhosa. E, embora seja incrível estar nele, existe mais um, o nível 4, onde apenas 1% das pessoas vive. Essas pessoas estão mais satisfeitas, se expressam mais e estão mudando o mundo de verdade. O nível 4 é realmente o domínio de tudo. E algo extremamente importante acontece no nível 4. Neste nível, as ferramentas mudam mais uma vez. Nesse nível, não é mais preciso estabelecer metas. Você não tem objetivos ou propósitos. Em vez disso, você é guiado pela vida. No nível 4, é a inspiração que dá origem à sua intenção. Ou seja, seus objetivos não vêm da sua mente, e sim de um poder supremo que atua através de você e se manifesta no mundo. As características e as 4 qualidades emergentes do nível 4 são as seguintes. A primeira é um sentimento profundo de conexão. Nesse nível, você sente uma união com a consciência de todo o mundo e sofre só de pensar na questão do aquecimento global. Você sente e se importa com pessoas de outros países que estão sofrendo. No nível 4, você não está mais preso a uma identidade que diz que você pertence a uma religião, ou que pertence a um país, ou que nossa generosidade e compaixão devem se destinar apenas a quem pertence ao nosso grupo. Todas as vidas importam. Esse é o primeiro passo, uma conexão muito mais profunda, que dá origem à segunda qualidade emergente. E justamente essa qualidade emergente é acessar a sua intuição. No nível 4, a sua intuição está sempre falando com você. Ao acordar, você sente sua intuição. Você acorda no meio da noite com uma nova ideia para implementar no seu negócio. Se decidir escrever um livro, ele flui sem esforço. Sua criatividade é imensa. A intuição o leva à terceira qualidade emergente. Ou seja, a sua intuição ou inspiração motiva a sua intenção. Os objetivos de alguém nesse nível raramente vêm deles mesmos. Suas metas não têm a ver com comprar um carro ou uma casa. Elas são muito mais profundas. Seus objetivos vêm do universo e ele sussurra no seu ouvido quais seus próximos passos. Esse ser maior o guia, abrindo seu caminho. A quarta qualidade emergente é que a sorte está ao seu lado o tempo todo. Sua vida está cheia de magia e é tudo muito natural. Quase todos os dias, a mágica acontece. E essas são as 4 qualidades emergentes do nível 4. Você vive isso. Repetindo, um maior sentimento de conexão que o leva a uma intuição sempre presente, que inspira suas ações, inspira seus objetivos, que, por sua vez, são apoiados pelo próprio universo. E assim, a sorte está sempre ao seu lado. Então, como você pode ver, é um círculo que se parece com este. E essa vida eternamente sortuda o leva a um sentimento ainda mais profundo de conexão devido à forma como você serve o mundo. O importante é entender que, quando se trata de crescimento pessoal, o processo escolhido deve se adequar ao nível. Você precisa usar as ferramentas certas para o nível em que se encontra. Além disso, você pode avançar de nível usando as técnicas certas na ordem correta. Você desperta cada vez mais e progride do primeiro nível para o segundo, terceiro e quarto. Não se esqueça de que esses níveis existem no espectro. Existe um nível 3.2, 3.3. Para simplificar, eu os classifico de forma simples, fácil, nesses 4 componentes diferentes. A minha função aqui é acelerar o desenvolvimento das pessoas, para que elas possam avançar do primeiro ao 4º nível. É por isso que muitos dos indivíduos mais excepcionais do mundo sempre costumam utilizar as minhas ideias. Por exemplo, saiu um artigo recentemente na revista Billboard
que me deixou muito orgulhoso. Miguel, um famoso cantor e autor de canções como Remember to Forget, que você já deve ter ouvido. Uma grande estrela de um talento incrível e que, consequentemente, faz muito sucesso. Ele confessou a repórteres que, antes de subir ao palco e se apresentar em shows, ele medita com um programa que eu vou apresentar em breve. Uma das ferramentas que você vai usar nesses níveis. Algumas das nossas práticas e técnicas são usadas por estrelas do esporte, esportistas conhecidos mundialmente, que se destacam no que fazem, como Tony Gonzalez, que há apenas algumas semanas disse ao New York Times que ouve o meu programa de meditação. Ele tem estudado essas ferramentas desde 2015. Kent Weed, o famoso produtor de programas como Chef's Kitchen e American Ninja Warrior, um homem extremamente bem-sucedido, também as estudou. Todos eles estão usando essas ferramentas, e quase todos atuam no nível 4, e por isso estão criando músicas incríveis. Ou como Tony Gonzalez, entrando no Hall da Fama da NFL, ou no caso de Kent Weed, produzindo programas super populares. A vida é assim no nível 4. Vale dizer que eu não posso garantir que você alcançará o nível máximo, mas é possível. E mesmo que você evolua do nível 2 ao 3, sua vida vai se expandir de maneira extraordinária. Algo importante que acontece quando você evolui do 3º ao 4º nível é que você se torna visionário, que é alguém capaz de transformar a paisagem cultural. No 1º nível, você é uma vítima dessa paisagem, preso a regras, religiões, crenças. No nível 4, você cria sua própria paisagem cultural e escreve seu próprio código, criando suas próprias regras e influenciando milhares de pessoas. Por isso esse programa é tão importante para mim. Quanto mais pessoas progredirem ao nível 4, tornando-se seres conscientes, profundamente conectados ao mundo e com novas visões para a humanidade, melhor será a vida de todos. Para mim, o aquecimento global, o nacionalismo e a guerra têm a mesma solução: ajudar o máximo de pessoas possível a passarem do nível 1 ao 3 e ao nível 4. Porque, no nível mais alto, você cria inevitavelmente novos modos de vida mais conscientes, gentis, compassivos e consegue liderar outras pessoas na mesma direção. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar ao mundo, ajudando você a alcançar o nível 4. Usando as ferramentas certas para essa sua mudança. Legal. Agora é hora de apresentar essas ferramentas, começando pelo nível 1. Lembre-se, quase todos vocês já estão no nível 2. Então, por que ensinar uma ferramenta do 1? Primeiro, porque ela é muito interessante e poderosa. E também porque devemos ajudar as pessoas presas no nível 1. Essa é uma técnica simples, que você pode ensinar ao seu filho ou até mesmo à sua sogra, acredite. Para ajudá-los a avançar e a ver que eles não precisam ser vítimas das circunstâncias e podem exercer algum controle sobre o mundo. Eu aprendi essa técnica com uma filósofa espiritual de quem fui aluno. Participei dos seminários dela, que foi uma entre os 200 professores que tive. O nome dela é Esther Hicks, uma escritora muito popular, e essa ferramenta se chama Intenção para o Segmento. Esther diz: se você quiser mudar a forma como o mundo funciona, ela afirma que todos nós somos almas em uma experiência humana e que temos um poder enorme de transformar a realidade. A nossa missão aqui, neste corpo de carne e osso, é aprender a se lembrar desse poder e usá-lo para melhorar e crescer. É ser capaz de usar esse poder para melhorar o mundo e tornar todos os nossos desejos realidade. Esther ensina uma técnica que é simples, é muito útil para quem está começando. Eu ainda a utilizo todos os dias, por ser rápida. Posso usar no metrô, posso usar no carro. E você pode ensiná-la aos seus filhos. Ela se baseia na ideia de imagine-se. Essa técnica é chamada de intenção para o segmento. Pronto? Funciona assim. Ao acordar pela manhã, ao meditar, ou até mesmo no caminho ao trabalho, pense em como o seu dia vai ser. E divida o seu dia em segmentos. Eu gosto de dividir meu dia em segmentos de 2 ou 3 horas. Com tempo para o meu crescimento pessoal pela manhã, como ir à academia, meditar, assistir a um programa da Mind Valley. Tenho o meu trabalho pela manhã, as primeiras reuniões do dia, tenho meu almoço, minha reunião pós-almoço, ligações entre 5 e 7 da noite, a volta para casa, e o tempo para o jantar e a hora de ver Netflix com a família. Meu tempo de ler e de dormir. Esses são meus segmentos. Você tem os seus segmentos também. Pense em quais seriam os seus segmentos. Anote-os rapidamente agora.
Você pode dividir seu dia em 4, 5, 6 ou 10 segmentos. Anote-os rapidamente. Agora que você escreveu seus segmentos, de acordo com Esther Hicks, você deve começar a explorar seu poder de transformar o mundo, desejando que cada segmento aconteça maravilhosamente bem. Por isso chamamos a técnica de intenção para os segmentos. Por exemplo, eu começo meu dia dizendo: vou dar o meu melhor na academia e meditar profundamente hoje. Minha manhã no trabalho será estimulante. Vou ter uma ideia incrível na nossa reunião. Vou ter um almoço incrível com aquele cliente. A comida será fantástica e teremos uma conversa inspiradora. De tarde, no trabalho, vamos acertar todos os detalhes daquele projeto e decidir as características do nosso novo aplicativo. Minha volta do trabalho será rápida e de trânsito livre. Vou escutar meu podcast favorito. O segmento com minha família incluirá um jantar incrível e vou ter um tempo agradável com meu filho. Como você pode ver, eu estabeleci minhas intenções para cada segmento. Se você ensinar essa técnica a alguém que não acredita que pensamentos influenciam a realidade, peça que a pessoa pense nisso como um jogo de não seria ótimo se, por exemplo, não seria ótimo se minha ida ao trabalho hoje fosse tranquila? Não seria ótimo se a reunião da manhã fosse maravilhosa? Não seria ótimo se, à tarde, durante nossa reunião de gestão de projetos, resolvêssemos um problema que tem nos atrasado? Não seria ótimo se meu dia fosse incrível? Estabelecer sua intenção para cada segmento funciona, porque, em primeiro lugar, você está treinando sua mente para começar a transformar a realidade. Mesmo que você seja cético, ao começar a praticar, os resultados vão começar a aparecer. E isso funciona tão bem, porque nossa mente é como um míssil à procura de um alvo. Se dissermos à nossa mente que vamos ter um almoço fantástico e saboroso, se algo acontecer, digamos que o garçom se atrapalhe e traga o prato errado, sabe o que acontece? Você ficará menos estressado, porque você programou sua mente para prestar atenção em outras coisas. A conversa estimulante, o sabor fenomenal da comida, a atmosfera do restaurante. E mesmo depois você se lembra do almoço e da sua experiência de maneira diferente. Então, mesmo alguém que desconfia do crescimento pessoal e não acredita que a mente influencia a realidade, vai se beneficiar bastante e despertar. Portanto, a melhor técnica para o nível 1 é estabelecer suas intenções. Essa é uma ferramenta que você pode usar e ensinar a outras pessoas que estão presas no nível 1. Mesmo que você acredite estar no nível 2, criar intenções para seus segmentos é uma técnica poderosa e eu recomendo. É algo que você pode fazer no banho ou a caminho do seu trabalho. Você está simplesmente definindo como quer que seu dia seja. Eu utilizo essa técnica todos os dias. Eu decido conscientemente como vai ser o meu dia e tudo acontece sem esforço, de maneira fácil, que flui. Agora, nós vamos falar do nível 2. O nível 2 é onde a maioria dos programas de crescimento pessoal se concentra. Nesse nível, o que não falta é conteúdo. É o domínio do biohacking, longevidade, visualização criativa e murais de desejos. Tudo isso faz parte do nível 2. E falando da mente, eu vou me concentrar em somente 2 técnicas. A ferramenta mais importante de todas, no nível 2. Isso, claro, na minha opinião, sem dúvida, é a visualização criativa. Você entra em um estado alterado da mente e visualiza o futuro que você deseja. Essa técnica me ajudou muito quando eu estava no nível 2. Então eu posso garantir que ela é maravilhosa para esse nível. Vou dar algumas dicas sobre como implementá-la na sua vida. Mas nos níveis seguintes, você para de usar a visualização criativa porque você passa a explorar técnicas mais avançadas. Na minha opinião, o maior especialista nessa técnica é José Silva. Entre os anos 1960 e 1980, ele ensinava algo chamado de Método Silva. Eu fui um dos seus facilitadores e professores. Suas pesquisas mostraram que, primeiro, durante a visualização criativa, você deve pegar esse ideal que você quer manifestar no mundo e visualizá-lo à sua frente, 15 graus acima da linha do horizonte. Seus olhos estão aqui, então você deve elevá-los cerca de 15 graus. E isso ativa as ondas alfa,
melhorando os resultados da visualização criativa. De novo, alinhe com o horizonte, levante os olhos 15 graus e visualize uma tela gigante. Silva a chama de tela mental. Imagine uma TV de 77 polegadas. As instruções são muito específicas. A TV, a tela mental, deve estar a 1,8 metro de distância e a 15 graus acima da linha do horizonte. E nessa tela você visualiza o que deseja manifestar no mundo. Praticar essa técnica diariamente, por apenas 3 minutos, durante sua meditação matinal, pode trazer resultados profundos para a sua vida. Digamos que você tenha feito as 3 perguntas mais importantes, ou o Lifebook. Escolha algo da sua lista e, durante 3 minutos por dia, visualize-o. A segunda coisa que você deve fazer, depois de imaginá-lo na sua tela mental, é ativar os seus 5 sentidos, trabalhar com eles. Mas não só visualize o seu desejo, usando o sentido da visão. O que você ouve? Que cheiro tem? Qual é a sensação? O que você está tocando? E que gosto tem? Por exemplo, se você estiver visualizando um encontro fantástico, o que você está comendo? Que gosto tem? Se estiver visualizando um carro novo, qual é a sensação de segurar o volante e também do vento soprando no seu cabelo? Ativar os 5 sentidos ajuda a aumentar o efeito. Além disso, talvez a regra mais importante que eu aprendi, estudando a visualização criativa e depois criando um programa sobre isso há muito tempo, foi esta, com certeza: o poder da expectativa. O mais importante não é o que você visualiza, e sim como se sente depois da visualização. Se, ao final da sessão, você ainda sentir dúvida ou medo, é porque não deu certo. Mas se, ao final da sessão, você tiver uma expectativa positiva de que vai conseguir o que visualizou, você vai realizar seu desejo. Ou seja, o sentimento pós-visualização é o que realmente importa, e não apenas a visualização em si. Ela está produzindo ondas bem no seu subconsciente, ajustando a forma como você pensa sobre uma ideia, conceito ou ideal de vida que você deseja realizar. Mas é como você se sente depois que na prática traz os maiores resultados. É claro que gera dúvida: se eu desejar algo, com que frequência devo visualizá-lo? Essa é a regra, uma vez só. Se você visualizar uma vez e sair sentindo, isso vai acontecer, com certeza. Você vive sua vida com uma expectativa positiva, então só precisa fazê-lo uma vez. Mas se, no dia seguinte, você começa a ter dúvidas: será que vou conseguir o corpo ideal? Será que vou conhecer alguém especial? Faça de novo então. Você pode repetir a visualização quantas vezes quiser para impulsionar suas expectativas. Mas a expectativa é a chave. Portanto, você deve ter uma expectativa positiva ao final de cada visualização. Pense que vai conseguir o que deseja. Existem outras regras para a visualização criativa funcionar melhor. No meu programa Seja Extraordinário, eu me aprofundo nessas técnicas. Eu vou te ensinar a aplicar a visualização criativa para a cura. Eu me diverti muito e tive sucesso com isso. Mais cedo, eu falei um pouco sobre como eu curei o meu joelho. Os médicos me disseram que eu teria que passar por uma cirurgia no meu joelho e que eu teria que andar de muletas durante 1 mês. Eu não aceitei isso. Em vez disso, eu escolhi me aprofundar em outras modalidades de cura. E com a ajuda de mentores, 14 meses depois, eu pude correr e pular novamente, e eu me sinto livre. Também tenho aplicado a visualização criativa para aperfeiçoar outros aspectos da minha vida e do meu corpo, como retardar o envelhecimento, perder peso com saúde e melhorar a saúde. Eu tinha uma pele terrível. Eu vou te dar uma dica. Quando você fizer a visualização criativa para a cura, eu sugiro que você comece por algo pequeno. E eu vou te contar uma coisa. Um dos maiores órgãos do corpo que você pode influenciar com a sua mente é a sua pele. A sua pele é muito influenciável pela sua mente. Médicos descobriram, por exemplo, que crianças com verrugas conseguiram curá-las com uma pomada falsa. As crianças que acreditavam na eficácia da pomada conseguiam fazer com que suas verrugas desaparecessem. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a visualização criativa para a cura. Eu escolhi primeiramente a minha pele, porque eu tinha o rosto coberto de espinhas e nenhum dermatologista conseguia me ajudar. Eu tinha sérios problemas com isso. Eu tive mesmo problemas sérios com a acne durante 5 anos. Todos os anos, eu visitava um dermatologista. A medicina até me ajudou, eu levei a sério, mas a medicina não conseguiu me livrar das espinhas. Eu comecei a usar a visualização criativa
e seguir à risca o procedimento descrito por José Silva. Ele diz que, se você tiver um problema de saúde prejudicando você, pratique a visualização criativa 3 vezes ao dia. 5 minutos está bem, 10, melhor, 15 é perfeito. 1 vez ao dia está bem, 2 vezes, melhor. Se você estiver sem tempo, faça por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Foi isso que eu fiz. Durante 5 minutos, 3 vezes ao dia, eu visualizava minha pele lisa e saudável. 5 semanas depois, minha acne desapareceu. E eu tenho utilizado essa técnica desde então. Portanto, lembre-se dessas dicas. Vamos revisá-las. Lembra-se da história de Bianca Andresco, uma aluna deste programa de apenas 19 anos que derrotou Serena Williams? Em outras entrevistas, ela disse que praticou a visualização criativa durante 3 anos sobre aquele momento específico, dos 16 aos 19 anos. E outro exemplo foi uma carta muito inspiradora que eu recebi da Christina Duffy, dos Estados Unidos. Ela se inscreveu no programa Seja Extraordinário, que está associado a esta Masterclass, e disse que não conseguiu completar o programa por estar muito doente. Mas, nas últimas semanas, ela começou a se sentir melhor. Os resultados dos exames deram negativo. Ela não tinha mais câncer. Ela usou a ferramenta de visualização criativa. Ela ainda disse que eu realmente acredito que os exercícios de perdão, as meditações e a minha melhor habilidade de dobrar a realidade me ajudaram a reverter o câncer. Ela disse também assim: eu quero que você saiba que seus ensinamentos estão mudando a vida das pessoas, mesmo de quem ainda está no capítulo 2. Esse programa tem 9 partes, e ela não completou sequer 25% dele. E já começou a ver resultados. Não posso afirmar que este programa também ajudará você a se curar de maneira tão radical. A mudança vem de você, mas as pesquisas médicas sobre o efeito placebo mostram que todas as doenças são, até certo ponto, influenciadas pela mente humana. Então imagine o que pode acontecer quando você aprender a treinar a sua mente. Vamos fazer uma rápida revisão. No nível 1, crie intenções para seus segmentos. Essa ainda é uma técnica muito útil durante o banho ou o caminho do trabalho. No nível 2, usar a visualização criativa para manifestar seus objetivos ou para a cura é a ferramenta mais poderosa de todas. Porém, quando você chega ao nível 3, uma mudança sutil, mas poderosa, acontece. E vamos falar sobre ela. O nível 3 se chama Recodificando a Si Mesmo, que é quando começamos a entender que existe algo além do mundo exterior. Existe também um mundo interior. Você começa a entender que existe um espaço dentro de você que pode ser bastante explorado. Você pode acessar estados alterados da mente. Existe uma mágica que você pode fazer dentro de si e ver seu reflexo no mundo exterior. A grande mudança que acontece no nível 3 é que você é capaz de acessar sua intuição. E, sim, você ainda pode usar as técnicas de visualização criativa sem se restringir a imaginar aquilo que se encontra no seu mural ou no Lifebook. Você visualiza o que sua intuição e inspiração lhe mostram, tendo novas ideias para produtos e para empresas. Às vezes, você não sabe de onde vem esse chamado, mas você confia nele, porque conhece seu grau de sucesso e sabe que sua intuição não te desaponta. É quando você começa a confiar nela. Já tive alunos que usaram essa intuição para investir em ações e se concentrar numa ideia e abrir uma empresa, ou até mesmo para namorar a pessoa certa ou se separar da pessoa errada. Sua intuição se torna uma ferramenta poderosa. E essa intuição leva à intenção. Ou seja, você é guiado em relação ao que deseja manifestar em sua vida. E não manifesta mais algo que o deixe para baixo, que o deixe infeliz. Pense um pouco sobre isso. Muitos de nós acreditamos saber o que queremos. Achamos que temos certeza do que queremos. Estabelecemos metas, mas essas metas não vêm de nós. O modo como estabelecemos metas no Ocidente é perigoso, porque os objetivos que você pensa serem seus foram programados pela cultura, mídia, religião, pelas propagandas. Mas, no nível 3, você é imune a essa programação. Você escuta a sua inspiração, que te mostra quais objetivos deve seguir. Assim, você não compra um casarão e se sente solitário dentro dele. Você não se casa com alguém só para se divorciar em menos de um ano.
Você não aceita um emprego que o deixe animado no começo e massacrado e desapontado poucos meses depois. Você se move em direção ao que sua alma sabe ser o melhor para si. Viver no nível 3 se trata de ouvir a sua voz interior. E eu adoro ensinar o que fazer para ativar essa voz interior. E eu tenho certeza que todo mundo pode aprender e praticar isso na vida. Durante 5 anos da minha vida, eu me aprofundei nisso e dei cursos em Nova York e também em Londres. Essa intuição é um fenômeno onde você pode estar andando por uma rua e, de repente, receber um ímpeto. Eu fui ao Egito recentemente e eu estava andando por uma rua e, de repente, eu ouvi uma voz que dizia: "Vire-se." Como eu confio na minha intuição, eu me virei e, imediatamente, me dei de cara com um homem egípcio. Ele olhou para mim e perguntou: "De onde você é?" Eu expliquei a ele de onde eu vinha e disse que era um turista. E ele respondeu: "Que interessante. Eu sempre quis conhecer alguém do seu país. Posso convidá-lo para jantar?" E minha intuição disse: "Saia para jantar com esse estranho." E foi exatamente o que eu fiz. Descobri que ele era um arqueólogo que trabalhava na identificação do local exato onde Alexandre o Grande foi enterrado. Eu sou um grande fã de Alexandre o Grande. Eu li a biografia dele, assisti a vários filmes a respeito, e o jantar foi muito bonito e agradável. E ele só aconteceu por causa da minha intuição interior. Esse é só um pequeno exemplo de quando eu dei ouvido a essa intuição que surge no nível 3, que nos leva a tomar as decisões corretas, a investir nos aplicativos corretos e ainda alcançar quase 100 milhões de dólares de faturamento. Esse é o poder da intuição. Então, é por isso que avançar para o nível 3 é tão importante assim. A diferença entre o segundo e terceiro níveis é que, no nível 3, sua intuição decide os objetivos da sua visualização criativa. Então, o verdadeiro sucesso acontece com mais rapidez. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Para desenvolver sua intuição, você deve aprender a acessar estados alterados da mente, a passar de um estado beta, que cientistas podem medir através de um eletroencefalograma, a estados alfa e teta. O teta é o nível da intuição. É de onde surgem as ideias mais criativas. E muitos dos grandes pensadores do mundo usaram diferentes técnicas para operar nesse estado. Thomas Edison, por exemplo, era conhecido por seus famosos cochilos à tarde. Ele registrou cerca de 2.500 patentes, inventou a lâmpada, inventou o fonógrafo e também os primeiros projetores de cinema. Mas Edison era mais conhecido por seus cochilos. Ele se deitava e segurava uma bola de metal na mão e, no chão, colocava uma chapa metálica. E, quando estava começando a adormecer, a mão dele soltava a bola, que atingia a chapa, fazendo um barulho que o acordava. Qual era o objetivo dele? Algumas pessoas acreditam que ele estava penetrando no nível teta da mente, associado a um certo tipo de sono, para conseguir novas ideias. É por isso que a intuição é tão poderosa. Mas agora, vamos chegar ao nível 4, que é sem dúvida o nível que me deixa mais animado. O nível 4 trata-se de como se tornar extraordinário. Esta é a minha definição. No nível 4, você se sente conectado à vida num todo. E essa conexão leva à intuição, e a intuição leva à intenção. Sua intuição guia o que você deseja criar, e como você está focado no que o universo está pedindo, você é abençoado com uma sorte incrível. O nível 4 é onde a vida se torna verdadeiramente mágica. Agora, como mencionei antes, quando você chegar ao nível 4, as técnicas serão diferentes. Há mudanças. Você vai além da visualização criativa e usa uma ferramenta mais no nível místico. E eu vou te explicar agora. Essa ferramenta, para mim, é a fusão. Quando eu comecei a avançar para o nível 4, eu parei de usar a visualização criativa. E, se você estudar meu programa, entenderá o porquê. Existe uma técnica mais eficaz que eu chamo de fusão. Eu vou agora explicar brevemente como ela funciona. Mas, devido a limitações de tempo, não podemos nos aprofundar, mas não se preocupe. Eu vou te ensinar a aprender e a dominar essa técnica. Fundir-se é trabalhar com a energia do mundo ao seu redor. Quando você chega no nível 4, começa a entender que o mundo é mais energia do que materialidade. O mundo físico é, na verdade, uma ilusão. Você aprende a trabalhar com a energia por trás de qualquer coisa. Desde uma reunião ou festa que você organize, a um projeto que precise conquistar, ou um problema de saúde, e muitas outras coisas, seja o que for e como for, essa energia muda o mundo. Quando você trabalha com energia, não vê nada.
não enxerga nada, apenas sente. Portanto, a intuição faz parte do processo. E você usa a luz. Diferentes cores radiantes de luz dentro do que é essencialmente uma matrix. Mais ou menos como um padrão fractal ou um padrão energético do mundo. É o melhor que posso fazer para descrever como é o nível 4. A esta altura da Masterclass eu tenho uma pergunta. Em que nível você acha que está? Essa é uma pergunta complicada. De acordo com Ken Wilber, meu amigo e um dos filósofos espirituais mais importantes do mundo, que estuda padrões de consciência, quase todo indivíduo superestima o nível em que está. Lembre-se que esses níveis são como um espectro, certo? Não é como se houvesse níveis separados. Há um nível 3.1, um 3.4, 3.5 e assim por diante. Ken diz que, se você acha que está no nível 4, na verdade está no nível 3. Ele diz que quase todo mundo acredita estar um nível acima. Se você acha que está no nível 2, pode muito bem estar no nível 1. E se você acha que está no nível 3, pode estar no nível 2. Isso é ótimo, porque significa que há muito espaço para crescermos. Não importa onde você esteja, com as técnicas certas você poderá progredir. Espero que esteja gostando deste treinamento. E se você quiser se aprofundar mais, eu vou compartilhar em seguida como aprender as técnicas para avançar rapidamente de nível. Como você sabe, eu treino vários dos melhores profissionais. E, com muita frequência, artigos surgem no New York Times, na Billboard Magazine, falando como uma certa estrela do rock ou atleta está usando meus métodos e técnicas. E meu nome geralmente é mencionado. Eu costumava ensinar em seminários ao vivo, mas como minha popularidade cresceu, eu não sou mais capaz de viajar tanto assim. E quando eu ensino, eu cobro cerca de $4.000 por pessoa. E isso só acontece apenas uma vez por ano. Tenho uma empresa para administrar e, por isso, eu treinei facilitadores ao redor do mundo. Professores incríveis, todos de primeira linha. Kent Weed, que estudou nossos programas e produziu American Ninja Warrior, é um dos nossos professores. Quase todos os nossos professores são indivíduos extremamente talentosos. Um deles tem quase 5.000 funcionários. Outro é um ex-parlamentar. Eles ensinam um programa Seja Extraordinário ao redor do mundo. E se você quiser viajar e participar de um seminário, também pode. São cerca de 50 seminários por ano. Mas eu também queria criar um curso online para quem deseja aprender comigo no conforto de sua casa. O que você aprende comigo neste curso online é como desenvolver esses princípios na sua vida. E ele foi desenvolvido com base em uma ideia que eu tive, seguindo a minha intuição. Percebi que muitos cursos online não eram eficazes, e que se sentar e passar 8 horas estudando um programa também não era. Seria melhor eu distribuir o conteúdo ao longo de 30 dias, e pedir que você estude comigo durante 10 a 20 minutos todos os dias. Esse é o formato dos nossos programas, todos os dias, de 10 a 20 minutos. Eu quero treiná-lo pessoalmente, ensinando ideias, dando dicas, práticas, ferramentas, te dizendo o que fazer todos os dias. É um treinamento bem intensivo para te ajudar. E ao final de 30 dias, você terá passado por uma das transformações mais marcantes de sua vida. É só ver os depoimentos de quem já passou por isso. Espera um pouco. Sei que é estranho eu estar aqui, mas desde que eu gravei esta Masterclass, tivemos atualizações incríveis na plataforma da Mindvalley. E eu quero que você as conheça antes de se inscrever neste programa. Percebemos que muitos alunos gostam tanto dos nossos programas que acabam se inscrevendo em um segundo, um terceiro e um quarto programa. Ao completar um programa da Mindvalley, você fica entusiasmado. Somos especialistas em tornar o aprendizado algo tão divertido quanto um jogo. É muito gratificante sentir a vida se transformando dia após dia, depois de assistir a uma aula de 10 a 20 minutos. Mas o que acontece quando o programa acaba? Os alunos acabam se inscrevendo novamente em um segundo ou terceiro programa. Pensando em tornar isso mais acessível financeiramente, lançamos o Acesso Total. Isto é, você terá acesso a diversos programas por menos de $2 por dia. Funciona assim: você poderá aprender com os melhores professores do mundo. E conforme os novos programas forem sendo lançados, eles serão automaticamente disponibilizados na sua conta. Tão eficientes que basta de 5 a 20 minutos por dia para que você desenvolva novas habilidades, novas atitudes, uma nova mentalidade e novas crenças para sua vida. A cada mês, você avança para um nível diferente, seja lendo 3 vezes mais rápido, transformando a sua saúde,
ou aumentando suas habilidades de cura energética e manifestação. As pessoas esquecem que a primeira coisa que devemos fazer para alcançar nossos maiores sonhos, uma carreira de sucesso, ou contribuir com nossa família e com o mundo, é focarmos em ser a melhor versão de nós mesmos. E isso significa investir em crescimento pessoal. O programa se chama Seja Extraordinário. Ele é um dos programas mais bem avaliados da Mind Valley e já mudou dezenas de milhares de vidas. Então, eu insisto, leve essas ideias a sério. Você tem uma escolha a fazer. Você pode pegar as ideias e tentar aplicar todas elas agora ou se aprofundar participando do nosso programa. Pense em quem você pode ser daqui a 30 dias. Agora, pegue o seu caderno e releia as 7 qualidades que podem começar a surgir quando você estudar essas técnicas mais a fundo. O que você circulou? E qual sua motivação? Por que você quer mudar sua vida? E se essa mudança pudesse acontecer incrivelmente rápido? Sinceramente, esse é um programa de 4 semanas, mas, como você viu, algumas pessoas percebem os resultados já na primeira e também na segunda semana. O conteúdo que estudaremos nessas 4 semanas foi dividido em 9 partes. As técnicas que você vai aprender irão aprimorar a sua vida em todos os aspectos. Eu recebi esta carta de Pavel. Nela, ele dizia ter avançado mais nos projetos dele em apenas 6 meses do que nos 7 anos anteriores, devido ao Seja Extraordinário. Agora, deixe-me dar uma ideia do que você vai ver neste programa. E eu quero que você saiba que, abaixo deste vídeo, como agradecimento por ter participado desta Masterclass, você encontrará um preço promocional disponível apenas nesta página. Portanto, não a feche. Esta Masterclass é uma pequena parte do programa. Eu diria que cerca de 5 minutos. E você terá direito a um preço especial por ter assistido até aqui. Este preço está disponível apenas nesta página. Confira-o e inscreva-se agora no link abaixo deste vídeo. Enquanto eu te apresento o conteúdo deste programa, não se esqueça que você não precisa se decidir agora. Se você se inscrever, terá horas de conteúdos disponíveis. Uma prévia do que nós vamos estudar é: a primeira parte fala de como reconstruir a realidade. Você começa a entender a verdadeira espiritualidade, mapas de consciência, e passa a entender como sair da armadilha do crescimento pessoal. Muitas pessoas se dedicam a ele durante a vida toda, mas não criam grandes mudanças no mundo. Aqui, você vai aprender como se levantar do tapete de yoga e da almofada de meditação e a aplicar o conhecimento e a sabedoria que obteve dessa introspecção. E como transformar o mundo de verdade, evoluir no seu emprego e se tornar um visionário. A segunda parte é sobre como se tornar um revolucionário espiritual. Isso significa ser capaz de explorar as habilidades espirituais e ter uma visão clara do que você deseja mudar no mundo. Muitas pessoas não têm essa clareza. Aqui você aprenderá como criar grandeza em tudo na sua vida. Na parte 3, falamos sobre emoções e felicidade. Você aprende a hackear a felicidade para se sentir feliz com mais frequência, porque seus níveis emocionais prevêem e afetam a velocidade com a qual você cria a sua realidade. E nós vamos a fundo nesse conhecimento e nessa prática. A parte 4 fala sobre a manifestação e objetivos. Você aprenderá a escapar da paisagem cultural e também alguns dos mais avançados métodos de definição de metas do mundo. Você vai descobrir quais são as suas 3 perguntas mais importantes, que é uma metodologia de definição de objetivos usada por milhares de empresas no mundo todo que inventei há muitos anos. Você também aprenderá outras metodologias mais avançadas e ainda inéditas. Na parte 5, você aprenderá a como se tornar inatingível. Significa que, ao se tornar um visionário, estabelecer metas e contrariar o status quo, as pessoas irão criticá-lo. Mas você aprenderá a ser imune a críticas e julgamentos e a viver a sua própria vida, porque você estará cheio de amor próprio, autoconfiança, um impulso intuitivo que confirma que você está no caminho certo. A parte 6 fala de como ser ousado, expandir seus objetivos e torná-los mais ousados. E sobre como se tornar imune ao sofrimento e interpretar as destruições maravilhosas que talvez aconteçam para que você tenha grande resiliência. A parte 7 fala sobre intuição e vamos examiná-la a fundo. Não apenas a intuição que vem de dentro. Vou falar mais coisas também sobre como nos conectamos com guias e manifestamos a intuição para que você esteja sempre no caminho certo. Você vai parecer ter um toque mágico. A parte 8 o ensina como dobrar a realidade.
É aqui que você consegue acelerar sua saúde. Seus objetivos ousados, guiados pela sua intuição, vão se realizar o mais rápido possível. E então chegamos à parte 9. Na parte 9 é onde você aceita a natureza espiritual do seu ser. É aqui que você aprende a técnica de fusão e influencia o mundo. Você vai influenciar a energia subjacente que governa o mundo. Ao dominar essa técnica, você conclui o programa Seja Extraordinário. É uma jornada de 30 dias, que necessita de apenas 10 a 20 minutos por dia. É pouco, um investimento de tempo que qualquer pessoa é capaz. Você consegue, é claro. Eu garanto que este será um dos melhores investimentos que você fará em si mesmo. Meus alunos pagam milhares de dólares para aprender comigo. Quando eu criei o A-Fest, o meu maior evento, havia uma lista de espera, acesso limitado e um custo de $5.000. Então, sim, esse material funciona. E os primeiros A-Fests foram focados neste material. E você pode acessar o programa por uma fração desse valor. E, para que você tenha a melhor experiência, também te damos acesso a programas de bônus para solidificar essa experiência. O primeiro programa bônus se chama Hackeando a Mente. Será gratuito. É muito interessante. O programa Seja Extraordinário será como em uma sala de aula. Existe uma data de início específica. Você precisa se inscrever antes da data de início, porque 1.000 alunos começam juntos. Este programa foi projetado de maneira única. É como uma sala de aula que começa em uma data específica. Todos começam juntos no primeiro dia. Se você perder um dia, não se preocupe, poderá recuperá-lo depois. O programa será seu para sempre. Mas nos primeiros 30 dias, todos estarão juntos. Você tem uma tribo de colegas e de facilitadores para ajudá-lo. Uma experiência completa. Você começa em uma data específica e precisa se inscrever antes dessa data que está se aproximando. Mas aqueles que se inscreverem agora receberão mais 2 programas especiais para ajudá-los a obterem os melhores resultados. O primeiro programa se chama Hackeando a Mente. Nele, você aprenderá a hackear seus modelos de realidade e remover as crenças que foram implantadas em você pela sociedade, cultura, tradição, religião e outras coisas que talvez não sirvam mais para a sua vida. Você também aprenderá como hackear seus sistemas para viver melhor. É uma melhora significativa na sua qualidade de vida. O programa Hackeando a Mente é gratuito na sessão de aquecimento. Ao se inscrever, a sessão de aquecimento já será completamente desbloqueada. Você pode assistir a quantas lições quiser. E o programa Hackeando a Mente faz parte do aquecimento. Você aprenderá sistemas e modelos. E então, no dia específico designado, a aula começa. E você estuda o programa Seja Extraordinário com todos os seus colegas durante 30 dias. Você também ganhará um segundo programa de bônus. Lembre-se do que eu disse. A intuição surge melhor quando você é capaz de acessar estados alterados da mente. Alguns de vocês já podem ter uma prática profunda de meditação, mas se esse não for seu caso, quero oferecer um programa, Meditação das 6 Fases. Este é o processo de meditação que eu criei. É um programa de 8 dias, de 20 minutos ao dia, e você vai gostar. A meditação de 6 fases é tão eficaz que este é o programa que estrelas do esporte de todas as principais equipes esportivas dos Estados Unidos usam hoje. E eu, pessoalmente, treino muitos atletas de elite. Esse programa transforma seus comportamentos. E os atletas estão particularmente cientes disso. Se eles comerem banana de manhã, eles sabem como ela afetará o seu desempenho à noite. É muito eficaz. A meditação das 6 fases foi recomendada por atletas do mundo todo, incluindo Tony Gonzalez, do Hall da Fama da NFL. Eu mal posso esperar para darmos início a essa jornada juntos. Imagine as mudanças acontecendo na primeira semana e imagine quem você será já na 4ª semana. Nesta Masterclass, eu apresentei superficialmente apenas uma ou no máximo 2 ferramentas. É muita mudança em pouco tempo. Não podemos nos aprofundar muito, mas elas são profundas, bem como o programa Seja Extraordinário em si. E existem mais de 20 técnicas que você pode usar. Você não apenas avançará de nível, mas também terá acesso a essas 20 ferramentas e aprenderá quando e também como usá-las com o meu auxílio. Então, eu vou repetir, dedique-se. Não pense que já sabe tudo porque assistiu a esta aula de cerca de 1 hora. Ainda tem muito conteúdo a aprender. Aprofunde-se. Note pelas histórias que compartilhei como esse treinamento é poderoso. Conto com sua presença no programa completo. Então, por favor, inscreva-se abaixo
E lembre-se das histórias de todos esses indivíduos incríveis que estão usando nossas técnicas. Pense no fato de que no ano que vem, quando lançarmos este programa novamente, você poderá ser uma dessas pessoas. Eu mal posso esperar por isso. Agora vou responder a todas as perguntas que você pode ter a respeito do programa Seja Extraordinário. Primeira questão: quanto tempo dura o programa? Ele dura 30 dias e são necessários de 10 a 20 minutos por dia. Ele se estende por 30 dias, pois é assim que criamos mudanças permanentes, já que na verdade estamos moldando hábitos e crenças. É impossível fazer isso durante 8 horas seguidas, apenas ao longo do tempo, mais de 30 dias especificamente. A segunda pergunta é: quais são os bônus que terei acesso? Você receberá 2 bônus ao se inscrever neste programa. O primeiro é a meditação de 6 fases, pensado para quem ainda não tem uma prática de meditação profunda, poderosa, e será seu gratuitamente quando você se inscrever no Seja Extraordinário. O segundo bônus se chama Hackeando a Mente, às vezes chamado de engenharia da consciência. Você aprenderá a ajustar e também expandir suas crenças sobre o mundo e remover crenças paralisantes, substituindo-as por crenças positivas. Você também aprenderá a desenvolver sistemas avançados de vida para otimizar seus hábitos e práticas diárias para que possa melhorar seu desempenho. A terceira pergunta é: quanto tempo levarei para obter resultados? Você verá resultados diariamente. Sério, no primeiro dia, você já mudará o seu paradigma. As pessoas relataram resultados incríveis ao completar a primeira semana. Leia os estudos de caso e depoimentos nesta página. Outra pergunta: Vishen, você tem muito conteúdo na internet. Obrigado, eu vivo para servir. Mas me perguntam: o conteúdo do programa será original mesmo? Eu estudei todo o seu trabalho. Bem, a resposta é sim. Eis o porquê. Eu não coloco todo o meu melhor conteúdo de graça. Por que eu faria isso? Portanto, há muito conteúdo novo. Algumas dessas ideias podem até serem encontradas no YouTube, se você estiver disposto a procurar por horas e horas. Mas por que perder esse tempo, não é mesmo? Algumas das ideias que você pode encontrar por aí não estão completas, mas aqui sim. Além disso, existe uma grande diferença entre fazer este programa e assistir a uma palestra ou ler um livro. Assistir a uma palestra ou ler um livro é uma forma muito passiva de aprendizagem. Você será guiado através de meditações. Eu ajudarei você a reprogramar sua mente. Eu e meus facilitadores entraremos no seu subconsciente, treinaremos aí e criaremos mudanças instantâneas. E é uma mudança de verdade. É isso que torna este programa verdadeiramente único. Muito obrigado. Estou ansioso para te ver no Seja Extraordinário.